Dizem que quando a gente envelhece, o coração endurece. Que depois de uma certa idade, as coisas que nos ferem já não doem tanto assim. Mas eu preciso dizer para vocês que isso é mentira. A dor não diminui. A gente é que aprende a escondê-la melhor. Meu nome é Berenice Tavares de Almeida. Tenho 67 anos e hoje moro sozinha na mesma casa que construí com meu marido há mais de 30 anos, no bairro onde cresci, em Sorocaba. Mas nem sempre foi assim. Durante décadas, eu fui a mulher que mantinha uma casa inteira de pé. A mulher que acordava antes de todo mundo, que dormia depois de todo mundo e que, no fim das contas, era a última a ser lembrada quando havia algo bom para dividir. Essa história começa numa noite de terça-feira de julho, há 2 anos. Eu tinha acabado de voltar de uma consulta médica no centro da cidade. O ônibus demorou 40 minutos para chegar, e quando desci no ponto da Rua das Palmeiras, já estava escurecendo. Minhas pernas doíam, meus pés estavam inchados dentro do sapato de couro que eu usava desde os tempos do meu marido. Mas eu caminhei, como sempre caminhei a vida inteira, porque mulher da minha geração não reclama, mulher da minha geração aguenta. Entrei pela porta dos fundos, como fazia há 36 anos naquela casa. A mesma casa que eu e Geraldo construímos tijolo por tijolo, quando ainda éramos jovens e acreditávamos que família era sinônimo de porto seguro. A cozinha estava escura. Estranhei, porque naquela hora meu filho Cláudio já deveria estar em casa com a esposa, Mônica, e as crianças. Acendi a luz e vi que a mesa estava limpa, sem nenhum prato, nenhum sinal de jantar. O silêncio era pesado, daqueles que anunciam tempestade. Fui até a geladeira buscar um copo de água. E foi ali, grudado na porta branca com um ímã de São Jorge que eu mesma tinha comprado numa viagem à Aparecida, que encontrei o bilhete. Minhas mãos tremeram antes mesmo de eu ler, porque no fundo, meu coração já sabia. Já pressentia há meses que algo estava errado. As conversas sussurradas quando eu entrava na sala, os olhares trocados entre Cláudio e Mônica durante o jantar. A maneira como minha nora passara a me tratar com uma frieza educada, como se eu fosse uma hóspede indesejada dentro da minha própria casa. Tirei o bilhete do ímã com cuidado, como se fosse feito de vidro. A letra era de Cláudio. Reconheci aquela caligrafia inclinada, a mesma que eu ensinei quando ele tinha 7 anos e não conseguia segurar o lápis direito. As palavras eram poucas, mas cortavam fundo. Mãe, a gente precisa conversar. Eu e Mônica decidimos que é melhor a senhora procurar outro lugar para morar. A casa está pequena demais para todos nós. Vamos resolver isso nos próximos dias. Não se preocupe. Vamos ajudar a senhora a encontrar um lugar. Li 3 vezes. Na primeira, meus olhos não acreditaram. Na segunda, meu estômago revirou. Na terceira, as lágrimas vieram. Mas eu as segurei com força, porque chorar ali, naquela cozinha, seria admitir que aquele bilhete tinha poder sobre mim. E eu não queria dar esse gosto a ninguém. Sentei na cadeira de madeira que tinha sido do meu marido. A mesma cadeira onde Geraldo sentava todas as manhãs para tomar café antes de partir para o trabalho na metalúrgica. Ele se foi há 17 anos, levado por uma condição no coração que os médicos não conseguiram controlar. Desde então, eu fiquei sozinha criando Cláudio, que na época tinha 23 anos e ainda não sabia fritar um ovo. Lembro que no dia do velório de Geraldo, Cláudio me abraçou e disse com a voz embargada que eu nunca precisaria me preocupar com nada, que ele cuidaria de mim para sempre, que éramos só nós 2 agora, e que isso bastava. Bastava. Olhei novamente para o bilhete e aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Bastava. Será que em algum momento eu deixei de bastar? Será que minha presença, que antes era essencial, se tornou inconveniente? Levantei da cadeira e fui até o meu quarto. O mesmo quartinho dos fundos que eu ocupava desde que Cláudio se casou, há 15 anos. Na época, eu ofereci meu quarto maior para o casal, achando que era o certo a fazer. Afinal, eles estavam começando uma vida juntos. Precisavam de espaço. E eu, viúva de 60 e poucos anos, não precisava de tanto assim. Fui me diminuindo aos poucos, sem perceber. Primeiro foi o quarto, depois foi a cozinha. Mônica assumiu o comando das refeições, dizendo que eu temperava demais a comida e que as crianças não podiam comer tanto sal. Passei a cozinhar apenas para mim,
em horários separados, como se minha presença à mesa fosse um incômodo. Depois vieram as regras sobre a televisão. Eu não podia mais assistir minhas novelas na sala, porque as crianças precisavam fazer lição. Comprei uma televisão pequena para o meu quarto, com o dinheiro da minha aposentadoria, e passei a assistir sozinha, com o volume baixo para não incomodar ninguém. E assim foram os anos. Eu fui me tornando invisível dentro da minha própria casa. Acordava cedo, tomava meu café antes de todos acordarem, fazia algumas tarefas domésticas em silêncio e voltava para o meu quarto antes que alguém reclamasse da minha presença. As crianças cresceram me vendo como uma figura secundária. Bruno, o mais velho, com 13 anos, mal me cumprimentava quando passava pelo corredor. Luísa, de 9, às vezes vinha me pedir dinheiro para comprar doces, mas nunca ficava para conversar. Eu era a avó que dava, mas que não recebia nada em troca. Naquela noite do bilhete, deitei na minha cama sem conseguir dormir. Fiquei olhando para o teto, lembrando de cada momento em que me calei para não causar conflito. Cada vez que engoli uma resposta atravessada. Cada ocasião em que fingi não ouvir os comentários ácidos de Mônica sobre pessoas idosas que insistiam em viver de favor. Viver de favor. Na minha própria casa. A casa que eu e Geraldo construímos com suor e sacrifício. A casa onde criei meu filho, onde celebrei aniversários, onde chorei a partida do meu marido. E agora, essa mesma casa estava sendo usada como argumento para me expulsar. O sono não veio. Fiquei acordada até ouvir os passos no corredor por volta das 11 da noite. Eram Cláudio e Mônica voltando de algum lugar. Ouvi as vozes baixas, os risos contidos, o barulho da porta do quarto deles se fechando. Ninguém veio me ver. Ninguém perguntou se eu tinha lido o bilhete. Ninguém se importou. Na manhã seguinte, levantei antes do sol nascer. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava estranhamente clara. Algo havia mudado dentro de mim durante aquela noite. Era como se o choque inicial tivesse dado lugar a uma determinação que eu não sabia que ainda existia. Preparei meu café em silêncio, como sempre. Mas dessa vez, sentei à mesa da cozinha e esperei. Esperei até ouvir o despertador tocar no quarto de Cláudio. Esperei até ouvir os passos de Mônica no corredor, o barulho do chuveiro, as crianças reclamando que não queriam ir para a escola. Quando Cláudio entrou na cozinha, já arrumado para o trabalho, encontrou-me sentada ali, com o bilhete na mão. Ele parou na porta, claramente desconfortável. Eu vi nos olhos dele algo que não consegui identificar de imediato. Depois entendi. Era culpa misturada com impaciência. Ele falou primeiro, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A voz era controlada, quase ensaiada, como se tivesse praticado aquele discurso várias vezes. Disse que a situação estava difícil, que as crianças precisavam de mais espaço, que a casa era pequena demais para tanta gente. Falou sobre oportunidades, sobre um apartamento que ele tinha visto perto do centro que seria perfeito para mim. Disse que eles ajudariam com o aluguel nos primeiros meses, até eu me organizar. Eu escutei tudo sem interromper. Olhei para aquele homem de 40 anos, de terno cinza e gravata azul, e tentei encontrar o menino que um dia me abraçou prometendo que nunca me abandonaria. Mas não consegui. Aquele menino havia desaparecido muito tempo atrás. Quando ele terminou de falar, perguntei apenas uma coisa. Perguntei se ele lembrava de quem estava no nome a escritura daquela casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudio abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Vi o rosto dele mudar de cor, passando do pálido ao vermelho em questão de segundos. Ele não esperava aquela pergunta. Estava tão acostumado a me ver como uma presença passiva que esqueceu um detalhe fundamental. Aquela casa era minha. Sempre foi minha. E ele nunca se deu ao trabalho de verificar isso. Mônica apareceu na porta da cozinha naquele momento, provavelmente atraída pelo silêncio estranho. Olhou de mim para Cláudio e deve ter percebido que algo estava errado. Perguntou o que estava acontecendo e eu simplesmente levantei da cadeira, dobrei o bilhete cuidadosamente e coloquei no bolso do meu roupão. Disse apenas que precisávamos ter uma conversa séria, mas não naquele momento. Não com as crianças acordando, não com a pressa do trabalho e da escola. Disse que eles teriam tempo para pensar bem no que haviam feito e que eu também precisava de tempo para decidir o que fazer.
Saí da cozinha sem olhar para trás. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Não ouvi mais nenhum som por vários minutos, até que finalmente a rotina matinal recomeçou, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Sentei na beirada da cama e olhei para o retrato de Geraldo na cabeceira. Ele estava sorrindo naquela foto, tirada numa viagem que fizemos para Campos do Jordão nos nossos 20 anos de casamento. Parecia tão cheio de vida, tão confiante no futuro que construímos juntos. Falei baixinho com ele, como fazia nos momentos mais difíceis. Perguntei o que ele faria no meu lugar. Perguntei se eu estava certa em me sentir traída pelo nosso próprio filho. Perguntei se ainda havia dignidade em lutar por um lugar que já não me queria. E então, pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente. Não era tristeza, não era raiva. Era uma espécie de clareza que vem quando a gente finalmente aceita a verdade que sempre soube, mas se recusava a enxergar. Eu não era mais bem-vinda na minha própria casa. Mas isso não significava que eu estava derrotada. Abri a gaveta da cômoda e tirei de lá uma pasta amarela que guardava há anos. Dentro dela estavam todos os documentos importantes. A escritura da casa, no meu nome. Os recibos de IPTU que eu pagava religiosamente. O testamento de Geraldo, que deixava tudo para mim. E uma cópia do contrato que Cláudio havia me feito assinar anos antes, dizendo que era apenas uma formalidade. Aquele contrato era uma cessão de uso, não uma transferência de propriedade. Eu havia assinado sem ler direito, confiando no meu filho. Mas agora, olhando para aquele documento com outros olhos, percebi que tinha nas mãos mais poder do que jamais imaginei. Fechei a pasta e aguardei novamente. Ainda não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não sairia daquela casa humilhada. Não depois de tudo que construí, tudo que sacrifiquei, tudo que abdiquei em nome de uma família que me tratava como um estorvo. Naquela tarde, enquanto a casa estava vazia, fiz algo que não fazia há muito tempo. Caminhei por todos os cômodos, tocando as paredes, as portas, os móveis. Cada canto daquela casa tinha uma história minha. A mancha na parede da sala era de quando Cláudio, ainda menino, jogou suco de uva sem querer. O arranhão no assoalho da cozinha era do dia em que Geraldo trouxe nossa primeira geladeira nova e arrastou ela pelo chão. A rachadura no azulejo do banheiro era de quando eu escorreguei durante a gravidez e me segurei na pia para não cair. 36 anos de memórias. 36 anos de trabalho, de dedicação, de amor. E tudo isso havia sido reduzido a um bilhete frio colado na geladeira. Quando me olhei no espelho do banheiro, vi uma mulher que eu quase não reconhecia. Os cabelos brancos presos num coque desarrumado, as rugas ao redor dos olhos, a pele marcada pelo tempo. Mas também vi algo que há muito não via, um brilho nos olhos. Um brilho de quem ainda tinha força para lutar. Voltei para o meu quarto e sentei na poltrona antiga que tinha sido da minha mãe. Fechei os olhos e respirei fundo. O cheiro de naftalina se misturava com o perfume de lavanda que eu borrifava no travesseiro. Era o cheiro da minha história, da minha vida, do meu cantinho naquele mundo. Eles queriam que eu saísse. Queriam que eu desaparecesse silenciosamente, como havia feito tantas vezes antes. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, a mulher invisível ia se fazer ver. E quando eles finalmente me enxergassem, já seria tarde demais para voltar atrás. O bilhete na geladeira foi apenas o começo. O que viria depois mudaria tudo. E nenhum deles, absolutamente nenhum, estava preparado para conhecer a verdadeira Berenice. Vocês devem estar se perguntando como uma mãe chega ao ponto de ser tratada assim pelo próprio filho. Como uma mulher que dedicou a vida inteira a uma família se torna invisível dentro da própria casa. A verdade é que essas coisas não acontecem de uma hora para outra. São pequenas doses de desrespeito que a gente engole todo dia, achando que vai melhorar, que é só uma fase, que no fundo eles nos amam. Mas deixa eu voltar um pouco no tempo. Deixa eu contar para vocês como tudo começou a desmoronar. Muito antes daquele bilhete na geladeira. Quando Geraldo partiu, eu tinha 50 anos e Cláudio tinha 23. Meu marido foi embora numa manhã de domingo, enquanto assistia ao jogo do Corinthians na televisão. Simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. O médico disse que foi fulminante, que ele não sofreu. Mas eu sofri.
Sofri por ele, por mim, por todos os planos que tínhamos feito juntos e que nunca se realizariam. Cláudio estava terminando a faculdade de contabilidade naquela época. Era um rapaz esforçado, trabalhava de dia e estudava à noite. Eu tinha orgulho dele, do homem que estava se tornando. No enterro do pai, ele me segurou pela mão e prometeu que cuidaria de mim para sempre. Que eu nunca precisaria me preocupar com nada. Que seríamos nós dois contra o mundo. Nos primeiros anos após a partida de Geraldo, essa promessa pareceu verdadeira. Cláudio se formou, conseguiu um emprego bom numa empresa de auditoria e todos os meses depositava uma parte do salário na minha conta. Não era muito, mas era um gesto que me emocionava. Era a prova de que meu filho se importava comigo. Eu continuei trabalhando como costureira, fazendo ajustes e consertos para as vizinhas do bairro. O dinheiro ajudava a complementar a aposentadoria magra que eu recebia do INSS. A casa estava quitada, não tínhamos dívidas. E a vida seguia com aquela tranquilidade simples de quem não precisa de muito para ser feliz. Então Cláudio conheceu Mônica. Ela trabalhava na mesma empresa que ele, no setor de recursos humanos. Era uma moça bonita, de cabelos escuros e olhos claros, com um jeito decidido de falar que eu admirei no início. Achei que era uma mulher forte, independente, o tipo de companheira que meu filho precisava. Quando Cláudio me apresentou a ela, fiz questão de recebê-la bem. Preparei um almoço especial, arrumei a casa toda, coloquei a toalha de mesa bordada que tinha sido presente de casamento da minha sogra. Queria que Mônica se sentisse acolhida, que visse que nossa família era um lugar de amor e respeito. O almoço correu bem, pelo menos na superfície. Mônica foi educada, elogiou a comida, sorriu nos momentos certos. Mas eu percebi algo nos olhos dela quando olhava ao redor da casa. Era um olhar de avaliação, como quem calcula o valor das coisas. Na época, achei que era impressão minha. Depois entendi que era intuição. O namoro durou 2 anos. Durante esse tempo, Mônica vinha à nossa casa quase todos os fins de semana. Eu preparava os pratos favoritos de Cláudio, fazia sobremesa, deixava tudo impecável. Ela sempre agradecia com aquele sorriso educado, mas nunca oferecia ajuda para lavar a louça ou arrumar a cozinha. Sentava na sala com Cláudio enquanto eu cuidava de tudo sozinha. Cláudio não percebia, ou fingia não perceber. Estava apaixonado, e quando a gente está apaixonado, fica cego para os defeitos da pessoa amada. Eu tentei conversar com ele algumas vezes, sutilmente, mas ele sempre defendia a Mônica. Dizia que ela trabalhava muito, que estava cansada, que eu não deveria me incomodar com essas coisas. Então veio o noivado, e com ele a primeira grande mudança. Cláudio me chamou para conversar numa tarde de sábado. Disse que ele e Mônica haviam decidido se casar, mas que não tinham condições de comprar uma casa própria no momento. Os preços estavam muito altos, os juros do financiamento eram absurdos e eles precisavam economizar. Então perguntou, com aquele jeito meio sem jeito que ele sempre teve, se podiam morar comigo depois do casamento. Eu não hesitei. Claro que podiam. Afinal, a casa era grande, tinha 3 quartos e eu ficaria feliz em ter companhia. Disse para ele que meu quarto principal seria deles, que eu ficaria no quartinho dos fundos. Ele tentou recusar, disse que não precisava, mas eu insisti. Achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava sendo generosa. Hoje vejo que aquele foi o primeiro passo para me tornar invisível. O casamento foi simples, numa igreja pequena do bairro. Mônica queria uma festa grande, num buffet caro, mas o orçamento não permitia. Eu ofereci ajuda, dei o dinheiro que tinha guardado para emergências. Foram quase 8.000 reais, tudo que eu tinha economizado em anos de trabalho. Mônica agradeceu friamente e disse que daria para cobrir pelo menos o vestido e as flores. Depois do casamento, eles se mudaram para minha casa. No início, tentei estabelecer uma rotina de convivência harmoniosa. Acordava cedo, preparava o café da manhã, deixava tudo pronto para quando eles levantassem. Limpava a casa durante o dia, fazia as compras do supermercado, cuidava de tudo para que eles pudessem focar no trabalho. Mônica nunca disse obrigada. Nunca reconheceu meu esforço. Simplesmente aceitava tudo como se fosse obrigação minha. E aos poucos foi tomando conta da casa como se fosse dona. Primeiro, foram pequenas coisas. Ela mudou os móveis da sala de lugar, dizendo que ficaria melhor assim.
Trocou as cortinas que eu tinha escolhido com tanto carinho por umas mais modernas. Colocou quadros novos na parede, tirando as fotos de família que estavam ali há décadas. Eu não reclamei. Achei que era normal uma mulher querer deixar a casa com a sua cara. Achei que estava sendo compreensiva. Depois, vieram as críticas à minha comida. Mônica disse que eu usava muito óleo, muito sal, muito tempero. Que aquele tipo de alimentação não era saudável para Cláudio, que ele precisava emagrecer. Então, ela assumiu a cozinha, e eu fui gentilmente afastada do fogão. Passei a comer separada, em horários diferentes. Preparava minha própria comida no cantinho do fogão quando eles não estavam, como se fosse uma intrusa pedindo licença para usar minha própria cozinha. E Cláudio não dizia nada. Quando eu tentava conversar com ele desconversava. Dizia que Mônica tinha razão, que era melhor para a saúde de todo mundo, que eu não deveria levar para o lado pessoal. Aos poucos, meu filho foi se afastando de mim, como se eu fosse uma estranha morando na mesma casa. Quando Mônica engravidou do Bruno, eu achei que as coisas poderiam melhorar. Um neto traria alegria para a casa, nos uniria como família. Ofereci toda a minha ajuda. Disse que cuidaria do bebê enquanto eles trabalhassem, que seria a avó mais dedicada do mundo. Mas Mônica tinha outros planos. Ela disse que preferia contratar uma babá profissional, alguém com experiência e formação. Disse que pessoas mais velhas não tinham reflexos rápidos para cuidar de recém-nascidos, que era arriscado deixar uma criança com alguém da minha idade. Eu tinha 54 anos. Estava saudável, ativa, perfeitamente capaz de cuidar de um bebê. Mas minha opinião não importava. Mônica decidiu, e Cláudio concordou sem questionar. A babá chegou. Uma moça jovem de 20 e poucos anos que passou a ocupar o quarto que antes era o meu escritório de costura. Eu tive que desmontar minha máquina, guardar meus tecidos, abrir mão do meu espaço para dar lugar a uma estranha. E assim foi com cada mudança. Cada vez que eu achava que as coisas não podiam piorar, elas pioravam. Eu ia cedendo espaço, cedendo voz, cedendo dignidade. Até que um dia me dei conta de que ocupava apenas um cantinho daquela casa, como se fosse uma hóspede indesejada, esperando o momento de partir. Quando Bruno completou 3 anos, a babá foi embora, e Mônica decidiu que ele iria para uma escolinha. Mais uma vez, ofereci minha ajuda. Disse que podia buscar meu neto na escola, cuidar dele à tarde, dar lanche, ajudar com as atividades. Mônica disse que não precisava, que a escola oferecia período integral. Eu via meu neto apenas nos fins de semana, e mesmo assim por pouco tempo. Mônica sempre tinha algum programa planejado, algum passeio, alguma atividade que não me incluía. Eu ficava em casa, sozinha, enquanto eles saíam como uma família da qual eu não fazia parte. Com a chegada de Luísa, 4 anos depois, o padrão se repetiu. Outra gravidez, outras ofertas de ajuda recusadas, outro afastamento. Eu era a avó que existia no papel, mas não na prática. As crianças mal me conheciam, mal conversavam comigo, mal sabiam quem eu era além da senhora que morava no quarto dos fundos. E durante todos esses anos, eu paguei as contas da casa. O IPTU, a conta de luz, a água, o gás, tudo saía do meu bolso, da minha aposentadoria, do dinheiro que eu ganhava com as costuras que ainda fazia escondido. Cláudio dizia que contribuía, mas eu nunca vi esse dinheiro. Mônica dizia que eles precisavam economizar para comprar a casa própria. A casa própria que nunca veio porque eles se acostumaram a viver de graça na minha. 17 anos. 17 anos eu vivi assim, me diminuindo, me calando, me apagando. 17 anos acreditando que era o preço a pagar para ter minha família por perto. 17 anos achando que amor significava sacrifício e que sacrifício significava anulação. Mas naquela noite, depois de encontrar o bilhete na geladeira, algo se quebrou dentro de mim. Não foi meu coração. Foi a corrente que me mantinha presa a uma ilusão. A ilusão de que se eu me esforçasse o bastante, se eu fosse boa o bastante, se eu me sacrificasse o bastante, eles finalmente me veriam, me amariam, me respeitariam. Deitada na minha cama, olhando para o teto escuro, eu finalmente entendi a verdade. Eles nunca iriam me respeitar. Não porque eu não merecesse respeito, mas porque eu havia ensinado a eles que meu respeito não era necessário.
Eu havia aceitado cada migalha que me ofereciam, e agora eles achavam que podiam me descartar quando bem entendessem. Mas eles estavam enganados. Eles esqueceram que a mulher que se calava, que se diminuía, que aceitava tudo sem reclamar, era também a mulher que havia construído aquela casa com as próprias mãos. A mulher que havia criado um filho sozinha depois de ficar viúva. A mulher que tinha enfrentado a vida com a força que só quem conhece a dor verdadeira consegue ter. Eles quiseram despertar essa mulher, e agora teriam que lidar com as consequências. No dia seguinte, acordei com uma clareza que há muito não sentia. Tomei meu banho, me arrumei com cuidado e saí de casa antes que qualquer um acordasse. Tinha uma visita importante a fazer. Fui até o escritório do Dr. Antônio Figueiredo, um advogado que conhecia há anos, amigo do meu falecido marido. Ele me recebeu com surpresa. Perguntou o que uma senhora como eu fazia tão cedo num escritório de advocacia. Quando contei minha história, vi o rosto dele mudar. A surpresa deu lugar à indignação, e a indignação deu lugar a um sorriso que eu não esperava. Ele disse que eu tinha mais poder do que imaginava, e que estava na hora de usar esse poder. Passei quase 2 horas naquele escritório. Doutor Antônio analisou todos os documentos que eu havia levado. Fez perguntas sobre a situação da casa, sobre o contrato que Cláudio me fizera assinar anos antes. A cada resposta minha, ele anotava algo num bloco de papel amarelo com aquela concentração de quem monta um quebra-cabeça. Quando terminou, ele tirou os óculos, olhou para mim com seriedade e disse algo que nunca vou esquecer. Disse que em todos os anos de profissão, raramente tinha visto um caso tão claro de desrespeito familiar. Mas disse também que a lei estava do meu lado e que eu tinha todas as ferramentas necessárias para recuperar minha dignidade. Saí daquele escritório sentindo algo que havia esquecido que existia. Era esperança, era força. Era a certeza de que eu não estava sozinha e de que minha história ainda não tinha terminado. O caminho de volta para casa foi diferente. Eu olhava para as ruas com outros olhos, como quem acorda de um longo sono e finalmente enxerga o mundo ao redor. As árvores pareciam mais verdes, o céu mais azul, o ar mais leve. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Eles queriam me expulsar. Eles achavam que podiam me descartar como um móvel velho que não serve mais. Mas esqueceram de um detalhe importante. A dona da casa ainda era eu. E essa dona estava prestes a cobrar o aluguel atrasado de anos de ingratidão. Nunca vou esquecer o olhar de Cláudio quando o oficial de justiça bateu na porta da minha casa. Era uma manhã de quinta-feira, 3 semanas depois da minha visita ao escritório do Dr. Antônio. Eu estava no meu quarto, fingindo ler uma revista, mas na verdade estava contando os minutos. O Dr. Antônio havia me explicado tudo com paciência. Disse que a primeira etapa seria uma notificação extrajudicial, dando prazo de 90 dias para que Cláudio e Mônica desocupassem o imóvel. Disse que era um procedimento padrão, respeitoso, que dava tempo para eles se organizarem. Disse também que, se não cumprissem, partiríamos para medidas mais sérias. Eu assinei todos os papéis sem hesitar. Minha mão não tremeu, minha voz não falhou. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava tomando uma decisão que era só minha, que beneficiava só a mim. Quando ouvi a campainha tocar naquela manhã, meu coração acelerou. Não de medo, mas de expectativa. Ouvi Mônica abrir a porta. Ouvi a voz grave do oficial explicando o motivo da visita. Ouvi o silêncio que se seguiu. E então, ouvi meu nome ser chamado com uma urgência que nunca tinha ouvido antes na voz do meu filho. Saí do quarto devagar, com a calma de quem não tem nada a esconder. Cláudio estava parado no meio da sala, segurando o envelope pardo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mônica estava ao lado dele, com o rosto vermelho e os olhos arregalados. As crianças, graças a Deus, já haviam saído para a escola. Cláudio me olhou e perguntou o que era aquilo. A voz dele estava trêmula, misturando raiva com incredulidade. Eu respondi com simplicidade. Disse que era uma notificação para a desocupação do imóvel, que eles tinham 90 dias para encontrar outro lugar para morar, que a casa era minha e eu tinha decidido que queria viver nela sozinha. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Mônica foi a primeira a reagir.
Começou a falar alto, gesticulando, dizendo que aquilo era um absurdo, que eu não podia fazer isso com a própria família, que eles tinham direitos. Disse que moravam ali há 15 anos, que haviam investido na casa, que tinham feito reformas. Eu deixei ela falar. Não interrompi, não me exaltei. Quando ela finalmente parou para respirar, eu disse apenas uma coisa. Perguntei quais reformas exatamente ela estava mencionando. Porque, pelo que eu me lembrava, a única reforma significativa nos últimos 15 anos tinha sido a troca do piso da sala, que eu mesma havia pago com o dinheiro da venda das joias da minha mãe. Mônica ficou sem resposta. Olhou para Cláudio esperando apoio, mas ele estava paralisado, ainda segurando aquele envelope como se sua vida dependesse daquilo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Algo que mudou completamente o rumo daquela conversa e da minha vida. Cláudio largou o envelope na mesa e foi até o quarto dele. Voltou minutos depois com uma pasta azul nas mãos, a mesma pasta onde ele guardava documentos importantes. Tirou de lá um papel e colocou na minha frente, com um sorriso que eu não consegui decifrar na hora. Era uma procuração. Uma procuração que eu supostamente tinha assinado 2 anos antes, dando a ele poderes para administrar todos os meus bens, incluindo a casa. A assinatura no final do documento era parecida com a minha, mas eu nunca tinha visto aquele papel antes. Nunca tinha assinado nada daquele tipo. Meu sangue gelou. Olhei para aquela assinatura e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu próprio filho havia falsificado minha assinatura. Meu próprio filho havia tentado me roubar sem que eu soubesse. Cláudio continuou sorrindo, achando que tinha virado o jogo. Disse que com aquela procuração, ele tinha autoridade legal sobre a casa, que eu não podia expulsá-los porque ele era, na prática, o administrador do imóvel. Disse que eu deveria ter consultado um advogado de verdade antes de tomar decisões precipitadas. Mas ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que o Dr. Antônio já havia me alertado sobre a possibilidade de existir algum documento fraudulento. Ele não sabia que eu havia registrado, em cartório, uma declaração informando que qualquer procuração em meu nome assinada nos últimos 5 anos era nula e sem efeito. E ele certamente não sabia que a perícia grafotécnica que o Dr. Antônio havia solicitado já estava em andamento. Olhei para meu filho com uma tristeza que ia além das palavras. Não era mais raiva que eu sentia. Era luto. Luto pelo menino que ele tinha sido, pelo homem que eu achava que ele era, pelo filho que eu imaginava ter criado. Aquele homem na minha frente era um estranho. Um estranho que havia planejado me roubar com frieza e premeditação. Disse a ele, com a voz mais calma que consegui, que aquela procuração era falsa, que eu nunca tinha assinado nada daquele tipo, e que se ele insistisse em usá-la, eu não teria outra escolha senão registrar uma queixa formal por falsificação de documento. A cor sumiu do rosto de Cláudio. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de pânico que eu nunca tinha visto antes. Mônica, ao lado dele, ficou branca como papel. Eles se entreolharam em silêncio, comunicando-se sem palavras, como conspiradores pegos em flagrante. Eu não esperei resposta. Virei as costas e voltei para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Sentei na cama e deixei as lágrimas virem, finalmente. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de libertação, de entendimento, de aceitação de uma verdade que eu havia me recusado a enxergar por tanto tempo. Meu filho não me amava. Talvez nunca tivesse amado. Para ele, eu era apenas um meio para um fim. Uma fonte de recursos, de moradia gratuita, de serviços domésticos. E quando deixei de ser útil, quando comecei a ocupar espaço demais, ele simplesmente decidiu me descartar. Como se descarta um móvel velho que não combina mais com a decoração. Passei o resto do dia no meu quarto. Ouvi discussões abafadas do outro lado da parede, vozes alteradas, portas batendo. Em algum momento, ouvi Mônica chorando e Cláudio tentando acalmá-la. Não senti pena. Não senti culpa. Senti apenas uma paz estranha. A paz de quem finalmente sabe exatamente onde está pisando. No dia seguinte, liguei para o Dr. Antônio e contei sobre a procuração falsa. Ele não pareceu surpreso. Disse que esse tipo de situação era mais comum do que as pessoas imaginavam, especialmente com pessoas idosas.
Disse que iríamos adicionar essa informação ao processo e que isso fortaleceria ainda mais minha posição. Perguntei a ele o que aconteceria com Cláudio se ficasse provado que a procuração era falsa. O Dr. Antônio explicou que falsificação de documento era considerada uma situação grave pela lei, que poderia resultar em consequências sérias. Perguntou se eu estava preparada para seguir em frente, sabendo das implicações para meu filho. Fiquei em silêncio por um longo momento. Aquela era a pergunta mais difícil que já haviam me feito. Estava eu disposta a ver meu próprio filho enfrentar a justiça? Estava eu disposta a ir até o fim, mesmo sabendo que isso poderia destruir a vida dele? A resposta veio de um lugar profundo dentro de mim. Um lugar que eu não sabia que existia até aquele momento. Disse ao Dr. Antônio que sim, estava preparada. Que se meu filho havia escolhido me tratar como inimiga, eu não tinha a obrigação de protegê-lo das consequências de suas próprias escolhas. Que minha função como mãe não incluía ser cúmplice de fraude. Quando desliguei o telefone, senti que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não era mais sobre a casa, não era mais sobre dinheiro, não era mais sobre quem tinha razão. Era sobre dignidade. Era sobre me recusar a ser vítima de quem deveria me proteger. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa ficou irrespirável. Cláudio e Mônica mal me dirigiam a palavra. Quando nos cruzávamos no corredor, eles desviavam o olhar. As refeições, que antes eu fazia sozinha por exclusão, agora eu fazia sozinha por escolha. Não queria mais sentar à mesa com pessoas que haviam tentado me roubar. Bruno e Luísa perceberam que algo estava errado. Crianças sempre percebem, mesmo quando os adultos tentam esconder. Bruno me perguntou uma noite por que eu não jantava mais com eles. Olhei para aquele menino de 13 anos, tão parecido com o pai, e senti uma pontada no coração. Disse apenas que a vovó estava com algumas coisas para resolver, mas que tudo ficaria bem. Ele não pareceu convencido. Ficou me olhando com aqueles olhos castanhos, os mesmos olhos do meu Geraldo. E por um momento, eu quase fraquejei. Quase desisti de tudo. Quase decidi engolir mais essa humilhação para manter a paz. Mas então, lembrei do bilhete na geladeira. Lembrei da procuração falsa. Lembrei de todos os anos sendo tratada como invisível. E a vontade de fraquejar passou tão rápido quanto veio. Uma semana depois do confronto, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Mônica, Dona Jurema, uma senhora que eu havia encontrado poucas vezes ao longo dos anos. Ela queria conversar comigo, pessoalmente, sem que Mônica soubesse. Aceitei o encontro mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Marcamos num café perto da Praça Central, num horário em que Mônica estaria no trabalho. Quando cheguei, Dona Jurema já estava lá, sentada numa mesa do fundo, com uma expressão preocupada no rosto. O que ela me contou naquela tarde mudou tudo o que eu pensava saber sobre meu filho e minha nora. Dona Jurema começou pedindo desculpas. Disse que deveria ter me procurado antes, mas que tinha medo da reação de Mônica. Disse que sua filha sempre foi ambiciosa, sempre quis ter mais do que tinha, e que Cláudio havia sido visto por ela como um caminho para conseguir isso. Mas não foi isso que me chocou. O que me chocou foi o que veio depois. Dona Jurema me contou que Mônica e Cláudio haviam comprado um apartamento há 3 anos. Um apartamento no nome dos dois, financiado, num bairro nobre da cidade. O apartamento que eles diziam estar economizando para comprar já existia. Já era deles. E estava sendo alugado para terceiros, gerando renda todo mês. Enquanto moravam de graça na minha casa, enquanto eu pagava as contas, enquanto eles reclamavam que não tinham condições de se mudar, eles estavam acumulando patrimônio às minhas custas. Estavam me usando como trampolim financeiro, sugando tudo que podiam antes de me descartar. Dona Jurema me mostrou as provas. Tinha fotos do apartamento, cópias de documentos, extratos bancários que Mônica havia deixado na casa dela por descuido. Ela guardou tudo, esperando o momento certo para revelar. Olhei para aquela mulher, para aquela mãe que estava denunciando a própria filha, e perguntei por quê. Por que ela estava fazendo aquilo? Por que estava traindo a confiança de Mônica? A resposta dela ficou gravada na minha memória. Ela disse que não estava traindo Mônica. Estava tentando salvá-la de si mesma. Disse que Mônica havia se transformado em alguém que ela não reconhecia, alguém ganancioso, manipulador,
capaz de destruir uma família inteira por dinheiro, e que se alguém não parasse isso, as consequências seriam terríveis para todos. Voltei para casa naquela tarde com a pasta de documentos que Dona Jurema me entregou. Minha mente estava em turbilhão, processando tudo o que havia descoberto: o apartamento, o aluguel, as mentiras. Anos e anos de mentiras, construídas sobre minha boa-fé, sobre minha ingenuidade, sobre meu amor de mãe. Quando entrei no meu quarto e tranquei a porta, olhei novamente para o retrato de Geraldo. Falei com ele em silêncio, contando tudo o que havia descoberto. Perguntei se ele estava me vendo, se estava orgulhoso ou decepcionado. Perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, senti que ele respondia. Não com palavras, mas com uma sensação. Uma sensação de paz, de aprovação, de amor. Como se ele estivesse dizendo que estava na hora de parar de ser a vítima, na hora de recuperar minha vida. Guardei a pasta junto com os outros documentos e me preparei para dormir. No dia seguinte, teria uma longa conversa com o Dr. Antônio. E dessa vez eu teria todas as cartas na mão. Eles quiseram me transformar em uma velha indefesa, fácil de manipular, fácil de descartar. Mas esqueceram de uma coisa: eu havia sobrevivido a coisas piores. Havia sobrevivido à perda do amor da minha vida, à solidão, ao abandono emocional. E se havia sobrevivido a tudo isso, certamente sobreviveria a eles. A diferença era que agora eu não estava apenas sobrevivendo, estava lutando. E essa luta estava apenas começando. Existem momentos na vida em que a gente precisa escolher entre a paz dos outros e a própria dignidade. Durante 65 anos, eu sempre escolhi a paz dos outros. Sempre engoli minhas vontades, minhas dores, minhas necessidades, para que as pessoas ao meu redor pudessem viver confortáveis. Mas naquela semana, pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. O encontro com o doutor Antônio aconteceu numa manhã de segunda-feira. Cheguei ao escritório dele com a pasta que Dona Jurema havia me entregado, sentindo o peso daqueles documentos como se carregasse pedras. Ele me recebeu com aquele olhar sério de quem já sabe que as notícias não são boas, mas que está pronto para enfrentar o que vier. Coloquei tudo na mesa dele: as fotos do apartamento, os extratos bancários, os comprovantes de aluguel. Expliquei como havia conseguido aquelas informações. Contei sobre o encontro com Dona Jurema, sobre a revelação que ela fez. O doutor Antônio foi examinando cada documento em silêncio, a expressão no rosto dele ficando cada vez mais grave. Quando terminou de analisar tudo, ele tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Disse que a situação era ainda mais séria do que imaginávamos. Que além da procuração falsa, agora tínhamos evidências de que Cláudio e Mônica haviam mentido deliberadamente sobre sua situação financeira para continuar morando na minha casa sem pagar nada. Que isso poderia configurar outros problemas legais, além da falsificação. Perguntei a ele o que isso significava na prática. Ele explicou que, com essas provas, eu tinha base para não apenas recuperar minha casa, mas também para buscar ressarcimento por todos os anos em que sustentei uma família que tinha condições de se manter sozinha. Disse que os valores poderiam ser significativos, considerando o tempo de moradia gratuita, as contas que eu paguei, os recursos que foram desviados às minhas custas. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando aquelas informações. Não era sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre fazer meu filho entender que ações têm consequências, que não se pode passar a vida inteira usando as pessoas e esperar sair ileso. Disse ao Dr. Antônio que queria seguir em frente com tudo. Com a desocupação da casa, com a questão da procuração falsa, com o pedido de ressarcimento. Disse que estava cansada de ser tratada como alguém sem valor e que se meu próprio filho não me respeitava, pelo menos a lei iria me dar o respeito que eu merecia. Ele assentiu com a cabeça e começou a preparar os documentos necessários. Enquanto ele trabalhava, eu olhava pela janela do escritório, vendo a cidade se mover lá embaixo. Pessoas indo e vindo, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias batalhas. Me perguntei quantas delas estavam passando pelo que eu estava passando. Quantas mães estavam sendo traídas pelos próprios filhos naquele exato momento.
Saí do escritório com uma sensação estranha no peito. Não era alegria, não era tristeza, era determinação. Uma determinação fria, calculada, que eu não sabia que era capaz de sentir. A menina que um dia sonhou com uma família feliz havia desaparecido. No lugar dela estava uma mulher que finalmente havia aprendido a se defender. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei uma cena que não esperava. Cláudio estava sentado na sala, sozinho, com a cabeça entre as mãos. Mônica não estava em lugar nenhum. As crianças ainda não haviam voltado da escola. Ele levantou os olhos quando me ouviu entrar, e o que vi ali me surpreendeu. Eram lágrimas. Meu filho estava chorando. Por um momento, meu coração de mãe vacilou. Aquele era o menino que eu havia embalado para dormir, que eu havia ensinado a andar, que eu havia consolado em cada dificuldade da vida. Ver ele chorando despertou um instinto antigo, um instinto de proteção que eu achava que havia desaparecido. Mas então, ele começou a falar. E cada palavra que saiu da boca dele destruiu qualquer vestígio de compaixão que eu ainda pudesse sentir. Cláudio disse que eu estava destruindo a família, que por causa do meu egoísmo as crianças iriam sofrer, que Mônica havia ido embora para a casa da mãe, levando Bruno e Luísa, e que ela estava ameaçando pedir separação. Disse que tudo isso era minha culpa, que se eu simplesmente tivesse aceitado ir para um asilo como pessoas da minha idade fazem, nada disso estaria acontecendo. Asilo. Meu filho queria que eu fosse para um asilo. Fiquei parada ali, olhando para ele, tentando encontrar algum traço do menino que eu amei. Mas não havia nada. Apenas um homem egoísta, covarde, que preferia culpar a própria mãe a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Respondi a ele com uma calma que me surpreendeu. Disse que não ia para asilo nenhum, que a casa era minha e que eu ia morar nela pelo tempo que quisesse. Disse que se Mônica havia ido embora, talvez fosse a melhor coisa que poderia ter acontecido. E disse que se ele queria alguém para culpar pela destruição da família, deveria olhar no espelho. Cláudio se levantou, o rosto vermelho de raiva. Começou a gritar, dizendo que eu sempre fui assim, sempre egoísta, sempre pensando só em mim. Disse que meu pai tinha razão quando dizia que eu era uma mulher difícil, que ninguém conseguia conviver comigo. Disse que ele havia passado a vida inteira tentando me agradar e que nunca era suficiente. Aquelas palavras me atingiram como facadas. Não porque fossem verdadeiras, mas porque mostravam o tamanho da distorção na mente do meu filho. Ele realmente acreditava naquilo. Realmente havia construído uma narrativa em que ele era a vítima e eu era a vilã. E nada que eu dissesse iria mudar essa percepção. Então, eu fiz algo que nunca havia feito antes. Eu ri. Não foi uma risada de alegria, foi uma risada de libertação, de finalmente entender que não adiantava mais tentar, que aquele homem na minha frente estava tão perdido em suas próprias mentiras que não conseguia enxergar a realidade mesmo quando ela estava bem debaixo do nariz dele. Cláudio parou de gritar, confuso com minha reação. Perguntou por que eu estava rindo, o que tinha de engraçado naquela situação. Eu respondi que estava rindo de mim mesma, de todos os anos que passei tentando ser uma boa mãe para alguém que não merecia meu esforço. De todas as vezes que me sacrifiquei por alguém que me via apenas como um obstáculo. Disse a ele que tinha descoberto sobre o apartamento. Vi a cor sumir do rosto dele instantaneamente. Disse que sabia que ele e Mônica tinham um imóvel próprio há 3 anos. Que sabia que estavam alugando esse apartamento e embolsando o dinheiro enquanto viviam de graça na minha casa. Que sabia de tudo. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Cláudio tentou se explicar. Disse que o apartamento era um investimento, que eles estavam guardando dinheiro para o futuro das crianças, que não era o que eu estava pensando, mas cada palavra soava mais falsa que a anterior. Ele sabia que eu sabia, e sabia que não tinha mais como mentir. Foi então que perguntei a ele sobre a procuração. Perguntei se ele achava que eu não ia descobrir. Perguntei como ele teve coragem de falsificar a assinatura da própria mãe, de tentar roubar a mulher que havia dado tudo por ele. Perguntei se em algum momento ele sentiu remorso, se em algum momento pensou nas consequências do que estava fazendo. Cláudio não respondeu. Ficou ali parado, de cabeça baixa, como uma criança pega fazendo arte. Mas não era uma criança.
Era um homem de 40 anos que havia escolhido conscientemente enganar e roubar a própria mãe. Disse a ele que tinha até o final do prazo da notificação para sair da minha casa, que se não saísse, as autoridades viriam buscá-lo. Disse que estava seguindo em frente com todas as medidas legais, incluindo a questão da procuração falsa. E disse que, a partir daquele momento, ele não era mais bem-vindo na minha vida. As palavras saíram da minha boca com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Não gritei, não chorei, não implorei. Simplesmente comuniquei minha decisão como quem comunica um fato. O céu é azul, a água é molhada e meu filho não faz mais parte da minha vida. Cláudio tentou argumentar. Disse que eu não podia fazer isso, que ele era meu filho, que família era para sempre. Mas eu já estava caminhando em direção ao meu quarto. Não tinha mais nada a dizer. Não tinha mais energia para desperdiçar com alguém que claramente não merecia. Tranquei a porta do quarto e sentei na cama, esperando ouvir passos, gritos, qualquer reação. Mas o que ouvi foi silêncio. E depois, o barulho da porta da frente se fechando. Cláudio havia ido embora. Fiquei sozinha naquela casa pela primeira vez em 15 anos. O silêncio era diferente de todos os silêncios que eu havia experimentado antes. Não era o silêncio de quem está sendo ignorada. Era o silêncio de quem finalmente tem paz. Caminhei pela casa devagar, sentindo o peso de cada passo. Fui até a cozinha, abri a geladeira, olhei para o lugar onde aquele bilhete havia estado pregado semanas antes. O ímã de São Jorge ainda estava ali, mas agora não segurava mais nenhuma sentença de abandono. Estava vazio, limpo, pronto para um novo começo. Preparei um chá de camomila e sentei na varanda dos fundos, olhando para o quintal que Geraldo e eu havíamos planejado juntos há tantos anos. O limoeiro que ele plantou quando Cláudio nasceu ainda estava ali, dando frutos todos os anos. As roseiras que minha mãe havia me dado ainda floriam toda a primavera. A vida continuava, indiferente às tragédias humanas. Pensei em Geraldo, em como ele reagiria se soubesse o que nosso filho havia se tornado. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas de ações firmes. Provavelmente teria expulsado Cláudio muito antes. Provavelmente não teria tolerado nem metade do que eu tolerei. Mas Geraldo não estava mais ali, e eu havia precisado aprender sozinha a ser forte. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em anos. Não tinha mais ninguém para me preocupar, ninguém para agradar, ninguém para temer desapontar. Era só eu, minha casa, minha paz. Nos dias seguintes, Mônica tentou entrar em contato. Mandou mensagens, deixou recados, apareceu na porta pedindo para conversar. Eu não respondi, não atendi, não abri. Não tinha mais nada a dizer para ela. O tempo das conversas havia passado. Agora era tempo de ação. Dr. Antônio me ligou para informar que o processo estava andando. A perícia grafotécnica havia confirmado que a assinatura na procuração era falsa. Cláudio havia sido oficialmente notificado sobre as acusações. O cerco estava se fechando. Perguntei ao advogado quanto tempo demoraria para tudo se resolver. Ele disse que processos judiciais eram lentos, que poderia levar meses ou até anos. Mas disse também que, independente do tempo, a verdade estava do meu lado e que mais cedo ou mais tarde a justiça seria feita. Desliguei o telefone e olhei para o retrato de Geraldo na cabeceira da minha cama. Contei a ele as novidades, como fazia todas as noites. Disse que estava sendo mais forte do que jamais imaginei que poderia ser. Disse que finalmente havia entendido que amor próprio não era egoísmo, era sobrevivência. O prazo de 90 dias estava correndo. Em menos de 2 meses, minha casa seria oficialmente só minha novamente. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu conseguia imaginar um futuro. Um futuro sem Cláudio, sem Mônica, sem a sombra constante de pessoas que me faziam sentir invisível. Era um futuro solitário, talvez. Mas era um futuro digno. E dignidade, eu havia aprendido da forma mais difícil. Valia mais do que qualquer companhia. A mulher que encontrou aquele bilhete na geladeira há algumas semanas não existia mais. No lugar dela, havia surgido alguém que eu mal reconhecia. Alguém que não tinha medo de dizer não, que não tinha medo de exigir respeito, que não tinha medo de ficar sozinha se fosse necessário. E essa mulher estava apenas começando a descobrir do que era capaz.
6 meses se passaram desde aquele confronto na sala. 6 meses que pareceram uma vida inteira, mas que também voaram como um sopro. Hoje, enquanto conto essa história para vocês, estou sentada na varanda da minha casa, a mesma casa onde vivi tantos anos de invisibilidade, mas que agora finalmente é só minha. O prazo de 90 dias terminou sem que Cláudio aparecesse para buscar o resto das coisas dele. Mandei tudo para a casa de Dona Jurema, onde Mônica havia se instalado com as crianças. Encaixotei roupas, sapatos, brinquedos, documentos, tudo o que pertencia àquela família que um dia foi minha. Não guardei nada que me lembrasse daqueles anos de humilhação. A única coisa que hesitei antes de embalar foi um álbum de fotos da infância de Cláudio. Fiquei um tempo olhando para aquelas imagens, para o menino sorridente que um dia foi meu mundo inteiro. Havia fotos do primeiro aniversário dele, do primeiro dia de aula, da formatura do colégio. Em todas, eu estava ali ao lado, com aquele sorriso de mãe orgulhosa que agora parecia pertencer a outra pessoa. No final, decidi ficar com o álbum. Não por apego ao homem que Cláudio se tornou, mas por respeito à mulher que eu fui. Aquelas fotos eram prova de que eu havia tentado, de que havia dado o meu melhor, de que meu fracasso como mãe não foi por falta de amor ou dedicação. Algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas, não importa quanto a gente se esforce. O processo judicial seguiu seu curso como o Dr. Antônio havia previsto. A questão da procuração falsa resultou em consequências sérias para Cláudio. Ele teve que responder formalmente perante a justiça, e embora eu pudesse ter pedido medidas mais duras, optei por não fazer isso. Não por ele, mas por mim. Eu não queria carregar o peso de ter destruído completamente a vida do meu filho. Queria apenas que ele entendesse que ações têm consequências. O pedido de ressarcimento foi parcialmente atendido. Cláudio e Mônica foram obrigados a me pagar uma quantia referente aos anos de moradia gratuita e as contas que eu havia arcado sozinha. Não foi uma fortuna, considerando tudo que eles haviam me tirado, mas foi simbólico. Foi o reconhecimento oficial de que eu tinha razão, de que havia sido explorada, de que minha indignação era legítima. Com esse dinheiro e com minhas economias, fiz algo que nunca tinha imaginado fazer. Reformei a casa inteira. Pintei as paredes de cores que eu escolhi, tons de azul claro e amarelo suave que deixavam os cômodos mais alegres. Troquei os móveis que carregavam memórias ruins, comprei uma poltrona nova para a sala, cortinas que deixavam a luz do sol entrar. Transformei o quarto que era de Cláudio e Mônica num ateliê de costura, com prateleiras cheias de tecidos coloridos e uma mesa grande para cortar moldes. Finalmente tinha um espaço só meu para fazer o que amava, sem precisar me esconder, sem precisar pedir licença a ninguém. O quartinho dos fundos, onde passei 15 anos me sentindo uma intrusa na própria casa, virou um depósito para materiais de costura. Agora eu ocupava o quarto principal, dormia na cama grande que tinha sido minha antes de ceder para o casal, acordava com o sol entrando pela janela que dava para o quintal. Cada manhã era uma pequena vitória. Dona Márcia, minha vizinha de tantos anos, foi a primeira pessoa a ver a casa reformada. Ela entrou de boca aberta, olhando para tudo com admiração. Disse que parecia outra casa, que parecia ter vida novamente. E tinha razão. Aquelas paredes que antes me sufocavam agora me acolhiam. Era como se a própria casa tivesse renascido junto comigo. Voltei a dar aulas de costura para as moças do bairro. 3 vezes por semana, meu ateliê se enchia de mulheres de todas as idades querendo aprender a arte que minha mãe me ensinou há tantas décadas. Eu ensinava pontos, cortes, acabamentos, mas também ensinava outras coisas. Ensinava que nunca é tarde para recomeçar, que a vida não acaba aos 60 nem aos 70, que enquanto a gente tiver vontade de viver, sempre haverá tempo para ser feliz. Algumas das minhas alunas tinham histórias parecidas com a minha. Filhos ingratos, famílias que as abandonaram, solidões que pareciam eternas. Nas pausas para o café, compartilhávamos nossas dores e nossas vitórias. Formamos uma espécie de irmandade, um grupo de mulheres que entendiam que a solidão escolhida era infinitamente melhor que a companhia que nos diminuía. Dona Jurema me procurou alguns meses depois de tudo ter se resolvido. Veio pedir desculpas novamente, dessa vez pelo comportamento de Mônica após a separação.
Parece que minha nora havia espalhado mentiras sobre mim pela vizinhança, dizendo que eu era uma velha ingrata que havia expulsado os próprios netos de casa. Algumas pessoas acreditaram, outras não. Eu não me importei. Quem me conhecia de verdade sabia a verdade. Dona Jurema também me contou que Mônica e Cláudio haviam se separado oficialmente. Que ele estava morando sozinho num apartamento alugado, trabalhando para pagar as dívidas que haviam acumulado e as obrigações legais que surgiram. Que as crianças estavam com Mônica, se adaptando à nova realidade. Senti uma pontada no coração ao pensar em Bruno e Luísa, mas não deixei que essa dor me dominasse. 3 meses depois da separação, recebi uma carta. Não era de Cláudio, era de Bruno. Meu neto de 13 anos havia escrito para mim, com aquela letra de adolescente meio torta, contando que sentia minha falta. Dizia que não entendia direito o que tinha acontecido entre os adultos, mas que lembrava de quando eu fazia bolo de laranja para ele. Perguntava se podia me visitar algum dia. Li aquela carta sentada na minha varanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de esperança, de perceber que talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo para salvar daqueles anos todos. Respondi a carta no mesmo dia. Disse a Bruno que ele seria sempre bem-vindo na casa da avó, que a porta estaria aberta para ele e para Luísa, sempre que quisessem me visitar. Mas disse também que precisavam vir por vontade própria, não por obrigação ou pressão de ninguém. 2 semanas depois, Bruno apareceu na minha porta. Estava mais alto do que eu lembrava, com aquele jeito desengonçado de quem está crescendo rápido demais. Ficou parado no portão, sem saber se podia entrar. Eu abri os braços e ele veio correndo, me abraçando com uma força que quase me derrubou. Passamos a tarde inteira conversando. Ele me contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre os videogames que gostava de jogar. Não falamos sobre Cláudio. Não falamos sobre o que havia acontecido. Apenas aproveitamos aquele momento de reconexão, de reconstrução de um laço que eu achava que tinha sido perdido para sempre. Antes de ir embora, Bruno me olhou com aqueles olhos castanhos, os mesmos olhos do meu Geraldo, e disse algo que ficou gravado no meu coração. Disse que a mãe dele havia contado uma versão da história, mas que ele não acreditava em tudo. Disse que lembrava de como eu era tratada naquela casa, de como eu ficava sozinha no quarto, enquanto todos assistiam televisão na sala. E disse que achava que eu tinha feito a coisa certa. Naquele momento, percebi que nem tudo estava perdido. Que apesar de todos os erros, apesar de toda a dor, ainda havia esperança. Não com Cláudio, talvez nunca mais com ele, mas com meus netos, com a próxima geração, ainda havia chance de construir algo diferente. Luísa veio me visitar algumas semanas depois, trazida por Bruno. Ela estava mais tímida, mais desconfiada. Afinal, tinha apenas 9 anos e provavelmente havia ouvido muitas coisas sobre mim. Mas aos poucos foi se soltando, foi lembrando da avó que fazia bonecas de pano, que contava histórias antes de dormir, que sempre tinha um doce escondido na gaveta. Hoje, 6 meses depois de tudo, posso dizer que encontrei uma paz que não sabia que existia. Bruno e Luísa me visitam regularmente, sempre nos fins de semana. Construímos uma relação nova, baseada em respeito e carinho genuíno, não em obrigação ou conveniência. Cláudio nunca mais me procurou. Soube por Dona Jurema que ele havia mudado de cidade, que estava recomeçando a vida em outro lugar. Não senti raiva, não senti alívio. Senti apenas uma tristeza antiga, a tristeza de uma mãe que perdeu o filho não para a distância, mas para as escolhas que ele fez. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda penso nele. Penso no menino que um dia me abraçou prometendo que nunca me abandonaria. Penso em onde foi que eu errei, em que momento aquele menino se transformou no homem que tentou me roubar. Mas não encontro respostas, e talvez nunca encontre. Algumas perguntas não têm resposta. Algumas dores não têm explicação. O que sei é que fiz o que precisava fazer, que escolhi a mim mesma quando ninguém mais estava me escolhendo, que recuperei minha dignidade quando tentaram me tirar tudo, e que, apesar de toda a dor, apesar de toda a perda, estou mais feliz agora do que estive em muitos anos. Minha casa está cheia de vida novamente. As alunas de costura trazem alegria e movimento. Os netos trazem risadas e bagunça.
Dona Márcia aparece para tomar café quase todos os dias. Não estou sozinha. Nunca estive, na verdade. Apenas precisei abrir os olhos para ver quem realmente se importava comigo. Outro dia, uma das minhas alunas me perguntou como eu havia conseguido superar tudo aquilo. Como havia encontrado forças para enfrentar meu próprio filho, para tomar decisões tão difíceis, para recomeçar aos 65 anos? Pensei por um momento antes de responder. Disse a ela que não foi força, foi necessidade. Quando a gente é empurrada contra a parede, quando não resta mais nenhuma opção, a gente descobre do que é capaz. Disse que durante anos eu me escondi atrás da máscara de mãe dedicada, de mulher submissa, de senhora que não dava trabalho, mas que por baixo dessa máscara sempre existiu uma mulher forte, uma mulher que havia sobrevivido à perda do marido, à solidão, ao desprezo, uma mulher que só precisava de permissão para existir. E essa permissão eu finalmente havia dado a mim mesma. Olho para o retrato de Geraldo que agora está na sala, num lugar de destaque onde todos podem ver. Falo com ele todas as noites, contando as novidades do dia, pedindo conselho, compartilhando alegrias e tristezas. Sei que ele está orgulhoso de mim. Sei que ele teria feito a mesma coisa no meu lugar. E sei que, de onde quer que ele esteja, está me acompanhando nessa nova fase da vida. O bilhete na geladeira, aquele pedaço de papel que um dia me fez chorar de dor, agora está guardado numa caixa no fundo do armário. Não joguei fora. Guardei como lembrete. Lembrete de onde eu estava e de onde cheguei. Lembrete de que a dor pode ser transformada em força. Lembrete de que nunca, em hipótese alguma, devemos aceitar ser tratados como menos do que somos. Tenho 67 anos. Meu cabelo está todo branco, minhas mãos têm manchas do tempo, meu corpo já não é mais o mesmo, mas minha alma está mais jovem do que nunca, mais livre do que nunca, mais viva do que nunca. E se essa história servir para alguma coisa, que sirva para isso, para mostrar que nunca é tarde para se libertar, que nunca é tarde para exigir respeito, que nunca é tarde para escolher a si mesmo. Porque no fim das contas, a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim da sua vida é você mesmo. E essa pessoa merece ser tratada com amor, com dignidade, com respeito. Se ninguém mais te der isso, dê você mesmo. Foi o que eu fiz. E foi a melhor decisão da minha vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.